Essa história é interessante. Essa que tu contou no Shark Tank lá, inclusive, que eu assisti, que tu descobriu a tecnologia que podia ter salvo ela 4 dias depois, né? Como é que é essa história? É o Zeus, é a tecnologia principal hoje da Cicor. Ela tá já com os ensaios in vitro para lançamento da primeira versão dele, que vai atuar em tuberculose, pneumonia e câncer pulmonar. Quando a gente descobriu o câncer dela, dá aquele baque. E você pensa, como é que você vai ajudar? Né? Porque como é que você faz uma situação daquela? Era um osteosarcoma. Você vê a gravidade de um osteosarcoma, você já entende que a coisa ali não vai ser muito fácil. Porque é um tipo de tumor extremamente agressivo. E eu fiquei pensando, como é que podia tentar alguma coisa que ajudasse? Eu achei tratamentos com anticorpo monoclonal, né? Vi que tinham vários tratamentos, alguns que não tinham chegado no Brasil ainda. E fiquei pensando, não, mas tem que ter algum outro jeito. Porque esse treco aqui, ele nasce, ele tem que morrer. Afinal de contas, tudo que nasce morre. É uma lógica. Toda vida que existe, ela nasce e ela morre. Como é que esse negócio fica aí dominando? E aí eu resolvi ir para um nível um pouquinho, que é onde é a minha especialidade. Que é ir sempre um pouquinho mais embaixo. Um nível um pouquinho, que é a parte elétrica. Então, para mim, o mundo é tudo sinal elétrico. Obviamente, eu olhei e falei assim, cara, o câncer também deve ser. E foi aí que eu comecei a verificar como é que talvez, através... Eu tô com a garganta rindo por causa do ar-condicionado. Quer desligar aqui? Não tá forte, é que eu sou alérgica. Daí eu percebi que o potencial elétrico da célula saudável e da célula cancerígena... Você viu que minha voz até ficou agora mais grave. Parece que a gente tá no rádio agora. Nossa. Ela ficou... Eu percebi que o potencial elétrico da célula saudável era diferente do potencial elétrico da célula cancerígena. Daí eu olhei e falei, opa. O potencial elétrico é o que cada célula tá mandando. Imagina assim, ó. Uma célula, ela tem um conjunto de elementos internos que vivem num processo de simbiose. Então, isso quer dizer, um depende do outro ali para continuar existindo. E eles criam aquele núcleozinho familiar, que é a célula. Daquilo dali, cada elemento daquele está gerando uma frequência eletrônica. E eles todos juntos geram uma outra. E aí eu fiquei olhando e falando assim, filho da mãe, se a frequência eletrônica sua é diferente da célula saudável, o que acontece se eu bater de frente com a tua frequência? E daí eu criei um modelinho matemático para poder testar, né? Eu tinha que testar isso. Como é que, né? E aí, quando ele bate de frente com o mesmo grupo de frequência, é como se um eliminasse o outro. Sabe assim, dois carros se chocando? Eles não têm como ocupar o mesmo espaço, né? Então, aquilo virou uma maçaroca, né? Acontece a mesma coisa. Então eu falei... Só que isso, quando eu terminei a equação do modelo matemático, foi 4 dias depois do falecimento dela. E foi ali que eu olhei e eu falei, peguei você. Mas aí já não dava mais pra usar nela. Porque eu levei todo o período do tratamento dela, tanto estudando, quanto construindo a equação e vendo como que eu ia poder testar a teoria e cuidando dela, né? Mas como é que começa? Quanto tempo durou esse tratamento todo? O dela levou 1 ano e meio. E como é que tu começa? Tem pessoas que levam 6 meses nesse tratamento. Tem pessoas que levam 3, 4 anos. Algumas têm remissão. Mas osteosarcoma, a remissão é bem menor a quantidade de pessoas. O dela durou 1 ano e meio, é isso? 1 ano e meio. Os primeiros sintomas foram quais? Ela teve um inchaço acima do joelho. Ela tinha um pouco de dor no joelho. E aí a gente foi no médico. O médico falou que era uma inflamação na rótula. E ela ficou tomando anti-inflamatório. E aquela dor não diminuía. E eu falei pra ela assim, ó, tem alguma coisa que tá errada aí. Porque inflamação já era pra ter passado. E aquilo inchando. Aí,
eu lembro que eu falei pra ela assim, ó, se passar o Natal, vamos fazer um acordo, então. Porque ela não queria ir no médico de jeito nenhum, né? Porque a bichinha era ruim de levar no médico. Olha, cara, tinha que quase ir arrastada. Eu sou assim também. Você é assim? Entendo perfeitamente. Nossa, cara. E aí vai brigar? Eu não brigo, né? Porque aí não vai, né? Eu insisto um tanto. Se a pessoa tá dizendo não, não, né? Não é não, não é? Aí eu fiz um trato com ela. Falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Se passar Natal e Réveillon e você ainda estiver com dor, daí a gente vai no médico. E eu acho que ela achou que ia melhorar, porque daí ela topou o trato. Ela falou, tá bom, tá combinado. Só que não passou. Daí foi mais ou menos lá pelo dia 4 ou 5 de janeiro, foi bem no comecinho do ano. 2009? 9. E daí eu fui com ela num ortopedista, porque eu falei, olha, a gente tem que ir num ortopedista, não num clínico geral. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Porque inflamação na rótula não é. Porque se fosse inflamação na rótula, isso já teria pelo menos amenizado e não estaria piorando. Na hora que o ortopedista olhou, ele falou, raio-x. Ele bateu o olho ali, ele viu o inchaço, ele raio-x. E apareceu o tumor no raio-x. Então foi aquela hora que você olha e fala, putz, e agora? E ela era skatista, andava super bem de skate, adorava o esporte. Então ela fez a quimioterapia até para tentar salvar a perna, para não ter amputação. Então foi um período ali que era... De um lado tinha a parte de salvar a vida, do outro lado tinha a parte que ela queria salvar a perna. E como é que tu pega esse tumor e estuda ele para identificar esse impulso elétrico? Porque a gente já tem na internet, nos sistemas, tem o banco molecular, né? E a gente consegue fazer já cálculos de explosões moleculares. As explosões moleculares, é possível determinar a frequência elétrica de cada célula através do cálculo de explosão molecular. Cara, isso é muito, pra minha cabecinha, isso é muito. Eu não tô conseguindo enxergar isso. Tu vai num site e lá tem tudo catalogado. Porque tem os bancos de dados mundiais, né? Que são de informações moleculares. Então, ele é alimentado por pesquisadores no mundo inteiro, por institutos, por centros de ciência e tecnologia. Então, não é um banco de dados assim feito de qualquer jeito. É um banco de dados usado mesmo até para desenvolvimento de medicamentos, para você ter uma ideia. E as informações, elas existem lá. Aí é saber o que fazer com a informação. Mas essa informação ela diz o quê? A respeito de um tipo de tumor, de um tipo de... É porque daí você pode ter, por exemplo, assim, você consegue a informação molecular do câncer de pele. Isso que eu queria entender. Entendeu? Ali tem essas informações. Então existe um padrão nesses tumores na humanidade inteira. Existe um padrão. É o mesmo, o tumor que, se a pessoa tiver um tumor hoje no osso, é o mesmo? É o mesmo. Do cara nos Estados Unidos, por exemplo. É que daí o tumor ósseo, ele tem o osteoblástico, condroblástico e o... osteoblástico, condroblástico e tem acho que mais um. Que são subtipos histológicos do tumor. Então, todos os tumores, eles têm subtipos também. Tá, entendi. E tu foi no específico dela. Eu fui no específico dela. Lá, nessa informação, ela te mostra o quê? Ele dá só a informação da molécula. Ele só dá a informação técnica da molécula relacionada ao tumor ósseo. Do que essa molécula está fazendo. Isso? E de como é estruturalmente essa molécula. Ele dá informação molecular do tumor. Então, daí o passo depois disso é o que eu fiz, né? Que é o passo que vem depois disso. Né? Que daí foi pegar isso, fazer a geração de explosão molecular para poder entender qual que era... Primeiro, quando você vai fazer uma explosão molecular, você consegue... São dados numéricos. Então, esses dados, você pode, de acordo com o script que você está ali pesquisando, você vai olhar determinadas informações dessa explosão. Eu tenho 4 informações só que eu uso. Essas 4 informações, elas me dão um entendimento de como essa célula
qual que é o padrão vibratório da molécula dessa célula. Através desse padrão vibratório, eu construo a cadeia de ondas relacionadas. Então, por exemplo, você pega o osteosarcoma ele deve ter mais ou menos ali, eu não lembro bem de cabeça, no banco de dados dos Zeus, mas se eu não me engano, são 9 frequências eletrônicas distintas. Então, essas frequências eletrônicas, quando elas são emitidas na sequência e impulsos de períodos específicos, eu fiz o do osteosarcoma, eu fiz períodos de 15 segundos. Tem isso 10 também. pulsos de 15 segundos. Esses 10 pulsos de 15 segundos matam essa molécula, quebram essa molécula. Ela quebra, não é que mata. Então, basicamente, essa tecnologia ela não mata o câncer. Ela faz com que ele morra, porque ele não consegue existir naquele padrão. Inativa ele. E aí, por ele estar inativado, ele morre. É isso? Não. Um avião, ele pode voar embaixo d'água? Não. Certo? Porque ele é criado para o ar. É a mesma coisa. Se você pega uma célula e submete ela a uma função, a um padrão, aliás, que não faz parte do que para o que ela foi criado, ela automaticamente ela vai morrer. Tu desvia ela do caminho que ela queria percorrer. É basicamente isso. Entendi. Isso, basicamente isso. Então, tu tem uma equação de como aquela molécula está funcionando e tu vai bolar uma contra-equação para neutralizar essa. É uma equação inteira. Ah, tu muda... É uma equação inteira. Entendi. É como se você fizesse a pessoa quer te envenenar e você troca as taças. Entendi. Então tu copia a mesma fórmula. A mesma fórmula. Analisa ali onde que tu tem que mudar alguma coisa. Tá, e para passar isso para uma tecnologia? Que é o Zeus. O Zeus ele é um emissor de ondas. Esse equipamento já está pronto. Teve até gente que tirou sarro dele, eu não gostei muito não. Eles chamaram de bambolê tecnológico, porque a unidade que vai dentro da cabeça do Zeus, ela é um aro. Só que esse aro, ele tem ainda uma base embaixo, que é que vai fazer a emissão. A gente consegue ver essa imagem na internet? Tem no teu site lá? Tem no... Não, só vai ter no meu Instagram. Pega aí, pra gente conseguir visualizar eu tô melhor. sem meu celular aqui, meu celular ficou... A gente consegue pôr na TV aqui, a imagem, Tá a gente pega no teu Insta? E a gente no consegue. seu Insta ou no... No da Cycor também, acho que tem. Isso vai onde? É um chip? Não. É um equipamento que lembra muito o aparelho de raio-x 3D. Então, ele é um equipamento... Pega... eu tô tentando achar uma coisa do meio comum, assim, da galera. Quando a pessoa vai no dentista, tem aquela luz que o dentista coloca, né? Então, agora imagina aquilo num tamanho maior. É isso. Deixa eu ver. Sobe um pouquinho, por favor. Deixa eu ver se tá mais pra cima. Não. Então desce. Aquelas, então desce. Aquele ali não era ali não. em cima? Ali? Não é. É mais pra baixo. Dá pra ver bem porque ele é... Não, tá só no meu. Tá no teu pessoal? Tá só no meu pessoal. Você sabe o meu pessoal? Não. Eu tinha mandado ali. Michele de Souza. Souza com 2 Os. Souza. Aí, ó. Já aparecia. Ou agora não aparecia mais. A galera Descendo, tá vendo? por favor. Ai, que vergonha, gente. Acabam comigo. Não. Ah, então tá bom. Ainda bem que você é gente boa. Pode descer mais. Você mesmo vai achar quando você vê ele, porque é um... Você vai ver a parte interna dele, que é um aro. Ah, sobe um pouquinho, ó. Essa parte aí, esse do meio que tá aí, notícias, isso aí já é uma parte dos Zeus. É uma parte que tá embaixo do que fica embaixo dos Zeus. Né? Aí, claro, né? A gente borra algumas coisinhas, porque tem coisas que não é para as pessoas saberem. Mas pegar mais um pouquinho. Um dia a gente acha ele.
Credo, como eu posto com isso. Que horror. Aí. Ali, tapioca. Não, não é na tapioca. Eu fiquei tão feliz quando aprendi a fazer tapioca. O pessoal tá vendo agora? Sim. Tá. Tá aí. Essa parte aí, esse aro, ele vai dentro da cabeça dos Zeus. A cabeça dos Zeus é isso que eu falei, que lembra, por exemplo, aquele foco do dentista, só que num tamanho, obviamente, maior. Uhum. E ele é posicionado porque ele funciona, ele faz um escaneamento. Então ele tem que passar por cima do corpo para poder fazer, ele tá emitindo a onda enquanto tá passando. Isso dali, ele não fica nessa posição, ele fica na horizontal. Uhum. Né? Então, essa área aí, isso aí é uma antena emissora, tá? Não é um bambolezinho simples, não. Uhum. Dentro tem ainda um mecanismo, e naquela caixinha ali embaixo também tem um mecanismo. Uhum. Aquela caixinha branca que vai logo embaixo do aro. Uhum. Sim. Né? Essa caixinha branca que vai embaixo do aro, ela também tem um sistema, tem uma placa eletrônica ali dentro. Então, existe uma composição dentro disso. E isso vai dentro do que é a cabeça dos Zeus. Uhum. Essa cabeça dos Zeus, ela vai ser automática. Então, ela passa direto por cima do corpo, fazendo o processo. Por que isso? O tumor, ele se desprende da área. Células desse tumor. Qualquer tipo de câncer, ele forma metástase. A metástase é justamente uma característica que o câncer tem, que é de soltar células. Essas células, elas conseguem atravessar a parede dos vasos sanguíneos e elas percorrem o corpo até um ponto que elas consigam sair do vaso sanguíneo. Quando elas conseguem sair, elas criam um novo processo tumoral ali dentro. Então é assim que vai formando a metástase. Uhum. Então não adianta somente, por exemplo, utilizar os Zeus na área só do tumor principal. Uhum. Tem que usar isso, tem que estar no corpo inteiro. Hoje o Zeus está com um banco de dados com 2.440 doenças, porque teve um detalhe. Depois do falecimento dela, aí eu fiquei pensando, bom, tem esse negócio aí, tá aqui, tá na minha mão, o que eu vou fazer com isso? Ela não pode usar mais, né? Para ela não servia mais. Mas eu vi muita gente lá no hospital com câncer. E eu fiquei pensando, puta, vai ser um baita de um egoísmo se eu botar isso na gaveta. Só que daí como é que a pessoa que não tem muito o que fazer da vida fica fazendo, né? Eu fiquei fazendo mais equações. E nisso eu fui fazendo as equações também para alguns tipos de bactérias, alguns tipos de vírus e alguns tipos de fungos. E hoje tem catalogado no banco de dados dos Zeus 2.440 doenças, todas elas com as suas referências eletrônicas já determinadas. E agora o Zeus está no processo dos ensaios in vitro para pneumonia, tuberculose e câncer pulmonar. Tudo isso descobrindo qual é o impulso elétrico de cada doença. De cada doença. E aí, no campo do câncer, são 77 tipos de câncer que estão no banco de dados dos Zeus. E, obviamente, não deu para ser o primeiro, era para ser o primeiro, era para ser o osteosarcoma. Uhum. Só que daí eu não consegui, porque assim, para fazer os ensaios, né, até para validar isso para a Anvisa, para fazer toda a parte de documentação, para liberação disso no mercado, né, tem um detalhe. A célula de osteosarcoma, eu não consegui ter acesso. Então, não dava. Então, aí eu pensei, bom, vamos para câncer pulmonar primeiro. Aí teve uma empresa que doou as células pulmonares para fazer os ensaios. Porque célula custa muito caro. Você comprar célula no banco de células é muito caro. Você está falando de R$800 por célula. Caramba. Então, você está falando de um valor muito alto. E tem que ter o laboratório para cultivar essas células. Porque você compra um pouquinho e coloca elas em cultivo para elas se multiplicarem e você ter uma quantidade de células para fazer os ensaios. Uhum. E isso também é uma coisa que a Cycor não tem. Uhum. Então, sempre depende de parceiros. E aí esse parceiro, que eu não posso citar o nome, que foi a pedido do próprio parceiro, da própria empresa, que eles não querem fazer propaganda com isso, nem nada. Eles pediram então para não falar o nome em nenhum momento. Mas eles doaram as células para a Cycor e também doaram um espaço no laboratório. Permitiram que a célula fosse cultivada no laboratório deles
e os ensaios dos Zeus ocorressem no laboratório deles. Isso já foi usado em alguém ou está em Não, teste tá ainda? Tá só em teste ainda, está em processo de desenvolvimento. E Acredito que no andar da carruagem que a gente está, se continuar nesse mesmo, até o final do ano que vem a gente está lançando a primeira versão dele. Até o final de 2022. Mas para ser testado em humanos ou para ser já usado para tratar mesmo? Ser usado já para tratar. Porque o que acontece? Ele entra como terapia complementar. Uhum. Não é uma tecnologia que veio para substituir o que é feito hoje. Entendi. Até porque a gente tem que pensar no seguinte. Hoje a gente tem uma indústria farmacêutica que emprega muita gente. Não dá só para pensar assim, vamos quebrar o sistema. Eu acho que em teoria, vamos quebrar tudo, é muito legal, tudo bem. Só que tem um pequeno problema. Pessoas trabalham nesse setor. E se você destrói uma indústria como a indústria farmacêutica, você não tem centenas de pessoas fora do mercado de trabalho. Você tem milhares de pessoas, se não milhões. Então não dá para simplesmente deletar o sistema farmacêutico. O que tem que fazer é entrar como terapia complementar e ir fazendo as parcerias até com as próprias indústrias farmacêuticas para eles irem se adaptando, porque para eles compensa mais também. Para você ter uma ideia, o tratamento com os Zeus, ele vai custar cerca de 80 a 90 vezes mais barato do que hoje é um tratamento com quimioterapia. Então, o lucro da indústria farmacêutica pode manter o mesmo, mas o acesso ao tratamento pode ser mais acessível para a população. Uhum. Você pega as duas pontas, entendeu? Você não precisa necessariamente dizer assim, para a população ter acesso, então, beleza, a indústria farmacêutica não pode lucrar. Uhum. Não, tem investidores na indústria farmacêutica, investiram bastante dinheiro, custa muito caro testar. Eu vejo pelos testes que são feitos na Cicor, que não é teste de indústria farmacêutica, não é teste de medicamento nem nada, ela já espirrou das 60 mil reais. É um negócio impressionante. E vem taxa, né? É das 60 mil mais as taxas que o governo cobra, né? Então você tem 60 mil mais ICMS, IPI, IOF, caramba, 4. Então imagine para uma indústria farmacêutica. É caro. Uhum. Não estou defendendo os caras, não é isso. Mas é que é caro. Uhum. E já teve... Os caras que foram investidores já investiram. Então já existe um sistema. Para que a gente precisa quebrar esse sistema para fazer uma coisa boa para a população? Não tem necessidade. Uhum. Uhum. Né? Você consegue integrar essas duas coisas.